Boas pessoal, hoje venho aqui trazer-vos um conversa à toa sobre travagem normal e, digamos, travagens especiais, ou seja, neste caso, travagem de dois pistões, mas há de dois pistões, 4, 6, 8, por aí, infindável. Há muitos tipos, mas neste caso venho só aqui trazer quase um mini review de, destas bombas de travão. O que é que vocês precisam de saber no caso de quererem fazer uma modificação no vosso carro para aumentar a travagem? Fiquem já a saber que é de todo ilegal, sem ser aprovado ou verbado em livrete por as entidades competentes. É uma alteração ilegal, mesmo que tenha TUV, que é o certificado de qualidade de que a empresa que certifica esse tipo de modificações ou partes atribui ao produto. Mas vamos voltar ao artigo. Bem, temos aqui umas pinças de travão da iSpec. Já não me lembro quais é que são, mas posso dizer que é pequeno. Até era para a travagem traseira da E36, ou seja, não precisa de ser muito forte, mas a ideia era aumentar a capacidade de travar sem ficar esponjoso o pedal, que pode também ter a ver com o líquido de travagem, mas aumentar também a capacidade pelo aumento de tamanho de, das pastilhas e do material e a facilidade de mudança entre mudanças, porque uma pastilha normal, para vocês mudarem, desapertar os calços da bomba, vão ter que desapertar a bomba do suporte para poderem trocar os calços. Neste caso, isso não é necessário, basta vocês retirarem estes dois pivôs aqui, que são seguros por uns grampezinhos aqui, como podem observar, e é só tirar e mudar por cima. Isto entra aqui, assim, e, ou seja, num track day, num dia de pista, numa substituição rápida, vai ser muito mais fácil. Vocês tiram a jante e vai ser questão de minutos. Não vai ser um trabalho de levar 1 hora para mudar as 4 ou 2 horas para trocar as 4. Sendo assim, entre sessões vocês trocam muito mais rápido se virem a necessidade, ou entre track days, para não perderem tempo, vai ser muito mais rápido. Normalmente vendem-se os BBQs, que são Big Brake Kits, que só normalmente metem à frente, que eu não aconselho. Normalmente o pessoal agarra numa travagem, por exemplo, de Porsche ou de um carro com uma travagem grande e espeta à frente, e ou é para o estilo, ou se for mesmo para travar, não aconselho que façam isso. Uma travagem deve ter um estudo por trás. É por isso que as empresas que as vendem, que são capacitadas para tal, têm engenheiros a tempo inteiro a trabalhar para o vosso carro continuar a ter o mesmo rácio de travagem, ou seja, 50-40 ou 60-40 ou 70-30, dependendo do carro que seja. Mas vai ser sempre maior a travagem à frente, atenção. Se for igual podem ter problemas. Não, é sempre maior à frente. Atrás é só para o carro não descompensar, mas não pode ser tão forte como à frente ou mais forte, senão vai descompensar a travagem do carro e vocês vão ter problemas quando forem usar a travagem. Mas voltando ao assunto inicial. E o brake kit deve ser dimensionado para o carro em que está em questão, porque, por exemplo, vamos imaginar que tiramos no meu caso, agarrava, no mundo dos BMWs, para quem está a par, agarrava num típico kit Porsche, que é um carro, vamos imaginar, 1200 kg, e vou colocar na minha carrinha E46, ou na minha carrinha E36, ou no meu sedã, e por aí idem. Quem diz esse caso diz outros casos. Vou colocar no meu Passat CC a minha travagem de um Q7. Não vai correr bem, porque é um carro muito mais pesado do que aquele em que vocês estão. O rácio vai ser completamente descompensado. Portanto, é que deve ser, deve ser bastante mais a fundo e estudado o assunto do que simplesmente agarrar no kit, fazer o espaçador para o kit servir no carro e siga.
não deve ser assim. Se for mesmo para travar, não deve ser feito assim. Claro que há coisas que vocês já sabem o resultado, porque vão à procura, já muita gente utilizou e vocês já sabem o resultado final, mas se for assim à experiência, não aconselho. Acho que não vai ser o resultado que vocês vão esperar e não acho que vão tirar o melhor partido do que poderiam tirar do material e do dinheiro que estão a gastar. Mas dito isto, concluo esta parte, que isto é quase uma, uma advertência para quem quiser montar o kit. Um kit, não é o kit, este é a iSpec, eles fazem para muitos carros. Mas a diferença é que, por exemplo, um kit normal de travagem vai ter em conta as poeiras, vai ter em conta os custos. Estou a falar, por exemplo, de tirarmos, por exemplo, de um carro de gama superior, mas que continua a ser um carro de estrada, para um carro de estrada. Agora, se formos montar equipamento de competição num carro de estrada, vamos ter problemas inúmeros, porque em competição para pista temos coisas que não são preocupação que em estrada são, como por exemplo o barulho, umas pastilhas de competição ou de track day vão sempre fazer mais barulho porque são um metal muito mais agressivo para os discos do que um material normal, orgânico, das pastilhas normais. E isso pode tornar-se bastante irritante e até perigoso, porque para além do barulho, advém a parte em que, por exemplo, as pastilhas usadas para competição têm uma temperatura de uso, tal como os pneus, por exemplo. Para quem não está a par, não é montar, por exemplo, um Schwicks num carro de estrada, que nem podem fazer, e estar a contar que o carro vai agarrar o mesmo quando começam na utilização do que quando depois já tiveram uma condução mais agressiva e aquilo, o compound do pneu, o material do pneu já aqueceu e já está à temperatura de uso que é suposto ser usado. E as pastilhas funcionam da mesma forma. As pastilhas de competição têm uma temperatura de uso e se não tiverem essa temperatura de utilização não vão travar aquilo que o fabricante diz que vão travar. Portanto, na montagem do vosso kit há que ter isso em conta. Peças de substituição também há que ter isso em conta. Como é material de competição ou de track, vai ter desgaste muito mais superior a um carro de estrada, que foi levado isso em conta. Portanto, não estejam a contar que vão montar um kit, um BBQ, e depois com os preços do material que vocês vão comprar quando forem para substituir, não seja, por exemplo, 600 € trocar pastilhas e discos, porque se calhar vai ser isso ou mais. Dei um valor, um exemplo, mas se calhar não estou assim tão longe da realidade, pelo que eu sei, do que aquilo que é expectável. Mas dessa parte penso que é mesmo só isso. A parte do espaçador ou do adaptador para as pinças é sempre algo que tem que ser trabalhado. Se for uma adaptação de um carro que já existe há bastante, provavelmente vocês vão ao eBay ou vão a sites ou vão online e já vai haver a adaptação. Por exemplo, o E36, E46, BMWs, sei lá, Seats, provavelmente já vão encontrar isso feito, Honda já vão encontrar certas travagens que têm os adaptadores já feitos para lá. Mas, por exemplo, se for algo muito, muito fora da caixa, vocês não vão encontrar. Vão ter que falar com um torneiro ou alguém especializado na matéria e pedir para fazer. Mas fora isso, penso que seja mesmo só essa a advertência. É mesmo ter cuidado, não querer ser muito abusado no que se quer montar no carro, porque depois até podem não ter forma de arranjar maneira de montar lá ou nem servir. Mas isso já vai com o tamanho das jantes e já vai com o tipo de travagem e onde estão a montar. A diferença principal entre dois pistões ou três ou quatro pistões ou seis ou oito é a resistência da travagem. Não é tanto pelo tamanho, pela travagem, pelo travar mais, também é, mas aqui a ideia é aumentar o tamanho da pastilha
para poder haver uma maior dispersão de calor e um maior patch, não é patch que eu quero dizer em português, uma área de superfície, ou seja, vai haver mais material em contacto com o disco e assim vocês vão conseguir ter maior absorção de calor e dispersão. É também por isso que um disco maior resulta melhor no campo da resistência da travagem e evitar a fadiga, porque vocês vão conseguir ter uma maior absorção e dispersão de calor. Porque o sistema de travagem é simplesmente e nada mais um sistema de troca de calor. Recebe o calor da pastilha e o disco dispersa. É por isso que um ventilado trava muito melhor do que um sólido à partida, porque tem essa componente de ventilação que o sólido não tem, mas também pode vir a ter os problemas na fadiga, ou seja, o que acontece muito com discos ranhurados e perfurados é racharem. Porquê? Porque são rachados, os furos vão estar muito perto e as ranhuras vai ser mais uma fraqueza no disco e vai ter muito mais probabilidade com a expansão e voltar ao tamanho normal do disco, expansão e voltar ao tamanho do disco, expansão e voltar ao tamanho do disco, de se criar uma rachadura, de uma micro rachadura que já possa lá estar ou que possa vir a ter. Não sei se me consegui fazer entender, mas penso que já possam ter uma ideia. Portanto, o que eu aconselho, e penso que muita gente não vai por aí, quer mesmo a estética, não acho que sou muito sincero, não acho que o ranhurado e o perfurado vá fazer tanta diferença na vossa vida que vá valer a diferença entre como eu estava a dizer no início, um refrigerado só. Não é refrigerado que eu quero dizer, está-me a faltar um nome. Em vez de ser perfurado e ranhurado, o outro tipo. O ranhurado, para além disso, vão ainda ter a desvantagem de desgastar mais as pinças, apesar do pó sair mais, não é? O pó da travagem. Mas penso que não vai ter aquela compensação que vocês vão querer. Portanto, eu sou um forte opositor a esse tipo de travagens para um carro de estrada. Mas se for um carro de pista, a conversa é completamente diferente. Aí não podemos ter os custos como ponto de vista, temos que ter a performance. Mas dentro do assunto de travagem, penso que é só mesmo isto que eu vos tenho para dizer. Posso-vos mostrar assim mais de perto o design das pinças, como vocês podem ver. Tem os dois furinhos para se encaixar aqui, assim. Isto é tipo uma tostadeira, entre aspas. Não é uma tostadeira, é uma torradeira, entre aspas. Como podem ver, o desenho é bastante parecido com uma pinça normal. Só por dizer que nas pinças normais de um carro normal, banal, vai ser um pistão grande. Neste caso são dois de cada lado. Ou seja, vamos ter ou não mais força ou não, porque isso já tem a ver com o dimensionamento de fábrica que é feito na pinça que vocês estão a comprar. Porque ter mais não significa ter mais. Às vezes ter mais pistões não significa que a área de travagem seja superior à de travagem de um pistão. Isso já é algo que vai bastante do estudo e bastante da percepção de cada um, de compreender essa situação, porque às vezes pensamos que mais é melhor e mais é mais, e não é. Na travagem então isso é mesmo uma realidade. Por exemplo, se calhar estamos a ver estes aqui, dois pistões pequenos, dois copos para levar as pinças pequenos, e se calhar esta travagem não ia travar tanto do que a travagem onde eu queria, e já tenho, que é a da origem do E36, por causa que o tamanho da pinça não, do calço, não tem sequer o tamanho do calço original. Ou seja, vou beneficiar muito mais de aumentar só o material que estou a usar, por exemplo, pôr umas pastilhas melhores e uns discos mais resistentes ao calor, e provavelmente até uns milímetros um pouco maiores, passar por exemplo de 288 para 290, que há isso de fábrica, ou até 291,
se eu arranjar na altura em que for preciso trocar, e vou ficar muito mais bem servido que, por exemplo, com um sistema destes. Por acaso até está a servir de pisa-papéis na minha sala quase. Mas tirando isso, é só mesmo isso que vocês têm que ter em conta, que às vezes mais não é melhor. Bem, e com isto vou dar como encerrado aqui este conversa à toa sobre travagem, e para quem, como eu, gosta de se cultivar, penso que em português não há muito conteúdo sobre este assunto e por isso fiz o vídeo. Penso que vai ser bastante interessante para quem tem curiosidade, mas ainda não procurou muito na internet, porque isto é um tópico bastante discutido em fóruns, em sites. Isto é quase como cada um dá a sua opinião e temos que procurar em vários sítios, como em tudo, para validar a ver se a opinião é certa ou não. E se o vosso chassi que procuram modificar for um carro bastante comum, vocês não vão ter problema nenhum em encontrar informação sobre esse assunto. E, por exemplo, no mundo dos BMWs isso é bastante fácil. Isto é um assunto super, hiper discutido. Travagens, jantes, suspensões, aerodinâmicas, barras de estabilização. Portanto, qualquer dúvida, vocês dão uma pesquisada e vão ter tudo à vossa mão para fazerem uma boa decisão no momento da compra. Eu sou sincero, neste momento da minha vida acho que PBQ é ok, mas sempre dentro da marca. Por exemplo, fazer uma atualização para o modelo a seguir é 36, mete-se travagem do E46, parece-me razoável, ou do M3, razoável, dependendo do tamanho da jante, razoável. De resto, acho que não vão tirar partido nenhum se não fizerem pista, não vai ser por aí. Mas para concluir, espero que tenham curtido o vídeo, espero que tenha sido informativo. Sei que fica um pouco alargado o conteúdo, mas penso que vale a pena, penso que é um conteúdo interessante e cá estaremos no próximo vídeo para vos trazer mais conteúdo e espero que estejam a gostar. Qualquer coisa, deixem aí um like, subscrevam, deixem comentários, que eu gosto sempre de saber se vocês estão a gostar do conteúdo ou não, se querem ver outro tipo de conteúdo dentro daquilo que eu possa trazer. E se continuarem a curtir, eu vou continuar a trazer estes tópicozinhos que eu encontro, que acho que possam ser interessantes. E espero que tenham um ótimo início de semana e obrigado, pessoal, porque têm gasto o vosso tempo a assistir o meu vídeo.